Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, os versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amados e amadas de Deus, a primeira parte do Evangelho fala do testemunho que o cristão é chamado a dar, o testemunho que o discípulo é chamado a dar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho do Homem. E o discípulo é aquela que dá testemunho de Jesus Cristo, que o testemunha nas pequenas e grandes coisas na vida do dia a dia. E no cristianismo primitivo, muitas vezes o discípulo era chamado a dar testemunho em ambiente hostil, muitas vezes até diante dos tribunais, diante dos inimigos do cristianismo. Ali o discípulo era chamado a dar testemunho de Jesus Cristo. É bonito o que Jesus diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Amados e amadas de Deus, testemunha diante dos homens, o Filho do Homem dará testemunho dele também diante dos anjos de Deus, diante do Pai Eterno, diante dos anjos santos. Aquele que nega, diz o Evangelho, mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Dar testemunho, aquele que testemunha, também o Filho do Homem o testemunhará diante dos anjos. Aquele que nega também será negado diante dos anjos de Deus. Continua o Evangelho: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amados e amadas de Deus, o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento à ação do Espírito, o fechamento à ação de Deus. Aquela pessoa que se fecha e por isso não acolhe o dom de Deus, aquela pessoa que se fecha e se fechando não acolhe o Espírito, não acolhe o dom de Deus. Pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. O Filho do Homem sofreu nesse mundo, o Filho do Homem foi crucificado, o Filho do Homem foi insultado. Ele perdoou até aqueles que o pregaram na cruz. Agora, quem peca contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo é o fechamento. É o fechamento, é a falta de percepção de que o Espírito age na vida do dia a dia, que o Espírito vai se dando na vida do dia a dia, que o Espírito vai agindo em nós na vida do dia a dia. E Jesus continua: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amados e amadas de Deus, o Espírito é aquele que vem em socorro do discípulo quando ele é perseguido. O Espírito é aquele que vem em socorro do discípulo quando ele sofre perseguição por causa de Jesus Cristo, quando ele é levado aos tribunais por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse momento, o discípulo tem a certeza de que ele não está sozinho.
O Espírito vem em socorro, o Espírito vem em auxílio, o Espírito é aquele que mostra o que ele deve dizer, inspira, ensina o que ele deve dizer. Amados e amadas de Deus, que esse texto do Evangelho, o encontro com este Evangelho, nos ajude a renovarmos a nossa disposição, o nosso ânimo, a nossa missão de testemunharmos Jesus Cristo na vida do dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que o Espírito age na nossa vida, que o Espírito age em nós, que o Espírito vem em auxílio, vem em nosso auxílio na perseguição, nos momentos difíceis, nos momentos em que somos insultados, perseguidos, nos momentos em que somos questionados por causa de Jesus Cristo, o Espírito vem em nosso auxílio. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.